Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. Nossa aula de última vez do Primeiro Império, período regencial e Segundo Império, ou Segundo Reinado, ou Primeiro Reinado, é a mesma coisa. Então, bora lá, gente. Vou tentar gravar esse vídeo em 10 minutos. Não 10 minutos o vídeo, mas 10 minutos cada matéria. Bom, e como eu estava falando sobre o Primeiro Império, o Primeiro Império se inicia quando Dom João VI, né, o pai de Dom Pedro I, ele sai do Brasil e vai para Portugal por causa da Revolução Liberal do Porto. O que acontece lá quando os portugueses eles querem a volta do imperador do país deles, senão Dom João VI ia perder o trono. E, bom, Dom João VI sai do Brasil e deixa o filho dele, Dom Pedro I, aqui no Brasil. Bom, eu tenho que ir logo, porque senão eu vou deixar os 20 minutos, os 10 minutos ali passando, os 20 minutos, os 10 minutos ali passando. Tá bom, então bora logo. Dom Pedro I, ele vira o primeiro imperador do Brasil. Por isso que chama Primeiro Império. Ele foi o primeiro imperador do Brasil. Gente, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque eu tô errando tudo. Então, gente, tô tentando gravar esse negócio certo. Bom, nessa época, o Brasil estava dividido em dois grupos políticos, que eram os principais. Não, dois grupos políticos, né? O Partido Português, que era muito centralizador, ele queria que o rei detinha todo o poder. Nossa, gente, eu esqueci essa palavra. Rei abolicionista. Não é rei abolicionista, eu esqueci. Eu vou colocar aqui, porque eu esqueci. Enfim, o Partido Português, ele queria que o rei mandasse praticamente em tudo. Com alto poder político nas mãos dos reis, na mão do rei. E o Partido Brasileiro, ele queria que que era outro partido, né? Ele queria que o rei tinha poder, mas que tivesse pouco, porque ele não queria Nossa, que foi isso? Olha os carros passando. Ele não queria um rei que mandasse em tudo. Bom, com baixo poder político, né? Nessa época, esses são os partidos políticos que vão mudar muito. Nossa, no período regencial, os partidos vão mudar duas vezes. Vão mudar muito, nessa parte vão mudar muito partido. Então é bom vocês entenderem e não confundirem, porque realmente os partidos vão mudar bastante e vocês não podem confundir um com o outro. E Dom Pedro I, né, precisando de uma constituição, porque ele estava governando o país, né, ele precisava de uma constituição. E aí ele, com a Assembleia Constituinte, elaboraram a Constituição da Mandioca. Por que Constituição da Mandioca? A Constituição da Mandioca foi elaborada em 1823. E ela ocorreu porque tudo girava em torno dos alqueires de mandioca, que são terras de plantio de mandioca, né? Dos alqueires de mandioca, certo? E aí, a Constituição da Mandioca acontece assim: para você votar, ter poder de voto, né? Você teria que ter uma renda baseada em 150 alqueires de mandioca, de farinha de mandioca, né? Para você participar da política, então, ser um senador, ser um deputado, você precisava de 500, de 1000 alqueires de mandioca. Então, é muita coisa. Então, tipo assim, só os ricos participavam, né? Só os ricos. Então, ou seja, desde o início, o Primeiro Império foi muito elitista, que isso favorecia a elite. Bom, e essa Constituição também estabeleceu os três poderes: judiciário, legislativo e executivo. O executivo ficou com Dom Pedro. E Dom Pedro, até aí tudo bem, né? Só que aí, o poder legislativo, ele teria mais poder que o executivo. Ele dominaria sobre o executivo. E aí Dom Pedro ficou tipo, nossa, eu não vou ser dominado por ninguém aqui nesse meu país, é meu país. Eu governo nesse lugar. Aí o que ele fez? Ele falou assim, ele foi pra Constituição, pra Constituinte, né? Gente, tira essa Constituição, porque senão eu vou matar vocês. Eles, não, vamos tirar não. E assim, aconteceu a Noite da Agonia, né? Tão famosa Noite da Agonia, que foi quando o Dom Pedro I... Tenho paz nessa casa para gravar meus vídeos. Bom, a Noite da Agonia acontece quando Dom Pedro, ele reúne todo o exército ao redor da Constituinte, né? E fala assim, gente, se vocês não tirarem essa Constituinte, eu vou meter bala de canhão em vocês. Eles, não, tá bom, a gente tira, a gente se rende. E Dom Pedro I prendeu muitas pessoas. E aí acabou essa Constituição. Acabou. Bom, e aí Dom Pedro I, para não acontecer o mesmo erro, ele em 1824, com mais 10 pessoas de total confiança dele, estabeleceram a Constituição outorgada. Outorgada é imposta, né? Algo que ele impôs.
Bom, a Constituição outorgada porque aconteceu porque Dom Pedro ele falava assim, nenhum país um país tem que ser digno meu e também do meu povo, né? Tipo assim, tem que ser digno das minhas leis também, primeiro, né? Em primeiro lugar. Depois eu vou colocar a frase aqui também que eu esqueci, eu vou pegar ali depois. Gente, a Constituição outorgada, ela tirou Dom Pedro I do poder executivo e colocou ele no poder moderador. O poder moderador era assim, tinha o poder legislativo, executivo e judiciário, né? Só que tinha o poder moderador, que mandava sobre todos esses. Então, tipo assim, era mais uma parte do rei. Não é... Gente, fugiu a palavra da minha cabeça. Não é abolicionista. Gente, eu esqueci. Um rei que manda em tudo. Qual é o nome dele? Esqueci. Enfim. Ou seja, Dom Pedro começou a mandar em tudo no país. Ele tinha todo o poder que ele quisesse. Ele poderia fazer o que ele quisesse. E aí, gente, por causa de tanto poder concentrado na mão de Dom Pedro, ocorreu a Confederação do Equador. Que foi lá... Tem esse nome, né? Porque ocorreu perto da linha do Equador. Que foi na província de Pernambuco. A província de Pernambuco, ela aconteceu assim, ela queria se emancipar do Brasil, ter a sua própria independência, se tirar do Brasil, sabe? Assim como a colônia espanhola, o que era, tipo assim, uma colônia só, virou milhões de países pequenininhos, tipo isso, sabe? Isso aconteceu no Brasil, e Dom Pedro tinha muito medo disso acontecer com o Brasil, porque ele não queria que ele perdesse, né, o seu território. E aí, o que ele fez? O movimento foi muito repreendido, muito repreendido mesmo. Dom Pedro I levou o exército lá e mandou matar muitas pessoas que participavam desse progresso, desse processo, né, de independência. Porque quase realmente a província de Pernambuco e as províncias ao redor dela quase se tornaram independentes, quase viraram um país à parte, né, que é a Confederação do Equador. Bom, e também essa é a crise basicamente do Primeiro Império. A crise também do Primeiro Império acontece porque assim, houve uma morte de um jornalista que ele fazia muitas críticas ao governo de Dom Pedro. Era um jornalista chamado Libero Badaró. O Libero Badaró, ele fazia muitas críticas ao Dom Pedro, né, no seu jornal. E aí um dia, tipo assim, de repente ele morreu. E aí quem foi culpado? Uma pessoa do partido português. Aí falou assim, ô Dom Pedro, vai fazer justiça não? Vai, mas esse cara matou o Libero Badaró pra fazer nada. E Dom Pedro não fez nada, né? E ele foi acusado da morte de Libero Badaró. Ou seja, ele ficou muito impopular. Também teve uma vez que ele foi para Minas Gerais, né? E ele imaginou, nossa, eu sou imperador, eu vou ser recebido com 1000 banquetes, né? Aqui. Só que ninguém recebeu ele em Minas Gerais. Aí o que ele fez? Ele voltou para Rio de Janeiro. E aí, as pessoas do partido português, né? Que eram, tipo assim, mimavam Dom Pedro I, elas colocavam garrafas, né? E colocavam velas dentro delas para iluminar o caminho de Dom Pedro. Tipo assim, nossa, se o Dom Pedro nem foi recebido em Minas Gerais, ele vai ser pelo menos recebido pela gente, né, aqui no Rio de Janeiro. E, nossa, eu tô sentindo que eu tô falando muito rápido. Tô falando muito rápido, gente. Ai, eu não tô conseguindo me controlar. E aí, acontece que eles colocaram essas garrafas, né? E aí as pessoas foram iluminando o caminho de Dom Pedro. Só que aí o Partido Brasileiro, vendo isso, começou a quebrar as garrafas. Ele ficou tipo assim, não, você quebrou minha garrafa mesmo? Eu quebrei sua garrafa mesmo. Você quebrou minha garrafa mesmo? Eu quebrei minha garrafa. Aí todo mundo começou a se matar, porque, tipo assim, não se matar, mas, tipo assim, brigar muito. Essa famosa noite das garrafadas. Noite das garrafadas. Nossa, não tá bonito, mas eu tô com pressa. Enfim, gente. Essa foi a noite das garrafadas. E aí o que aconteceu? Eu vou ficar mais tranquilo agora. Dom Pedro, ele estava cada vez mais impopular no Brasil. Cada vez mais impopular. Todo mundo começou a odiar Dom Pedro. E o que aconteceu? Para piorar, o pai dele morreu no Portugal, né? E o que ele fez? Ele ficou, nossa gente, eu preciso... Aí quem ia governar? Ele ou o irmão dele, que era o Dom Miguel ou o Dom Pedro. Só que Dom Pedro estava aqui no Brasil. Aí o que ele fez? Ele fez um acordo com o Dom Miguel, que era seu irmão. Ele colocou a filha no lugar dele, né? Só que no lugar dele no trono de Portugal. Só que a filha dele tinha só 7 anos, gente. 7 anos. E ele ficou tipo assim, gente, minha filha não pode governar. Então ele fez um trato com Dom Pedro, com Dom Miguel, que era o irmão de Dom Pedro. E Dom Pedro falou assim, irmão, Dom Miguel, fica no lugar da minha filha até ela atingir a idade para ser rainha de Portugal. Ele, tá bom, irmão, eu fico no lugar da minha sobrinha. Aí ele ficou no lugar da sobrinha dele, né,
da filha dele, da filha de Dom Pedro. Só que aí Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro, quebrou o trato. A filha dele, na hora de voltar pro trono português, ele falou assim: não, você não vai ficar aqui não, quem governa sou eu e eu que mando aqui. E o que aconteceu? Dom Pedro, cada vez mais impopular, ele falou assim: gente, eu preciso resolver essa briga lá em Portugal. Aí ele saiu do Brasil, foi para Portugal para resolver esse negócio com a filha dele. Aí o que ele fez? Lá em Portugal, ele ficou lá, né, para resolver essa situação. E aqui no Brasil ele deixou o filho dele, que era Dom Pedro. E aí só que o filho dele tinha só 5 anos, não poderia governar. E é onde começa o período regencial. Bom, gente, quando Dom Pedro sai do Brasil, ele deixa o filho dele, Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, que na época tinha só 5 anos. Bom, ele não podia governar com 5 anos, né? Aí que a Constituição de 1824, aquela mesma outorgada, ela dizia o seguinte, que ou teria que ser alguém mais próximo de Dom Pedro, algum parente próximo, só que não tinha ninguém que se encaixasse nesse quadro. O único era Dom Pedro de Alcântara, Pedro de Alcântara, que tinha só 5 anos, ou, no outro caso, se deveria formar uma regência trina, que quem ia escolher ela era a Assembleia também, só que ela estava em recesso, né? Bom, e aí foi estabelecida uma regência trina provisória. Só que antes de falar da regência trina provisória, é importante falar dos grupos políticos no Brasil. Aqueles partidos português e partido brasileiro se dividiram em restauradores, que eles defendiam a volta de Dom Pedro. Eles queriam: ô Dom Pedro, volta por favor pro Brasil, a gente quer que você fique aqui no Brasil, volta por favor, a gente precisa de você, Dom Pedro. Enfim, eles queriam que Dom Pedro voltasse pro Brasil. Eu tô com a camisa do Star Wars, isso tem nada a ver. E, bom, Dom Pedro, enfim. Agora os liberais exaltados, eles queriam mais autonomia nas províncias. Eles queriam que as províncias tivessem mais poder, né, de escolha, sem ser só do Dom Pedro que governava em tudo, sem ser o imperador governar em tudo. E também os liberais moderados, que queria deixar do jeito que estava. Tudo tá bom, tá do jeito que tá, eu quero deixar assim mesmo. Bom, os restauradores descenderam do grupo que era do Partido Português. Os liberais exaltados, os moderados, foram do Partido Brasileiro. Bom, gente, os restauradores, eles deixaram de existir em 1834, com a morte de Dom Pedro primeiro, né? Bom, então voltando para a regência trina provisória. Ela durou só alguns meses, tipo assim, poucos meses, né? Porque a Assembleia estava em recesso, etc. Bom, a regência trina provisória foi escolhida uma pessoa dos restauradores e dos liberais moderados. E uma pessoa seria uma pessoa que seria um mediador entre eles, que não teria um partido político em si, mas que fosse o meio termo entre eles. Não, os liberais exaltados ficaram de fora da regência trina. Bom, aí depois dessa regência trina provisória, se estabeleceu a regência trina permanente. E a regência trina permanente, um branco aqui, mas enfim. A regência trina permanente, ela estabeleceu a Guarda Nacional em 1831. A Guarda Nacional, ela serviu para quê? Para que houvesse, né, mais segurança para as pessoas, porque na época de Dom Pedro e do período regencial, muitas e muitas revoltas eclodiram. Tipo assim, um monte de pessoa que se revoltou contra o governo e começou a brigar. Tipo assim, talvez eu faça uma aula depois disso aqui, não sei, mas precisa sobre as revoltas regenciais, né? Como Sabinada, Farroupilha, Cabanagem, etc. Bom, e aí também a Guarda Nacional armou pessoas entre 21 anos e 60. E também ela queria... Nossa, eu tava levando meio um manequim ainda. Gente, e aí o seguinte, a Guarda Nacional também existiu para que houvesse mais lealdade entre os militares e o governo. Porque como as revoltas eram de pessoas pobres, né? Às vezes algum militar pobre, de baixa patente, se unia a eles. Então foi para criar também mais lealdade ao governo, mais lealdade dos militares ao governo também, das pessoas ao governo em si. Bom, gente, também foi estabelecido o ato adicional em 1834.
1834. O que foi esse ato adicional? Ele dizia que a regência trina agora deveria ser uma regência una, só uma pessoa deveria governar, e também essa regência una seria escolhida de 4 em 4 anos, por um voto secreto, né? Enfim, que também estabeleceu, tipo assim, fez com que as pessoas do Brasil tivessem mais uma experiência de república, porque era praticamente uma república, né, gente? Enfim, o ato adicional de 1834 também falava que deveria haver mais autonomia nas províncias, ou seja, que as províncias poderiam criar as leis, as províncias poderiam executar as leis, mas desde que não ferisse a Constituição de 1824. Ou seja, então foi muito boa essa Constituição. Boa porque ela também fez mais autonomia nas províncias, né? E quase criou uma república, mas também ruim porque muitas províncias começaram a se rebelar contra o Brasil, né? E começaram a criar suas próprias repúblicas. Quase que o Brasil se dividiu. Me ajuda aqui, pô! Eu vou cair! Não vai nada, pé de pé. Ventou tanto que meu celular caiu. Credo. E aí, no ato adicional de 1834, bom, enfim, aí vale lembrar, nossa, meu celular tá caindo. Vale lembrar também que a regência trina, a regência trina permanente, ela existiu com, tipo assim, uma pessoa representaria as províncias do norte e outra pessoa representaria o sul. Tipo assim, só pra dizer mesmo, uma pessoa uma pessoa representava o sul e uma o norte. Bom, enfim. Aí, acabando a regência trina, foi pra agência una. A regência una do padre Feijó, que antes foi ministro da Justiça. Bom, e esse padre Feijó, na época dele, as revoltas, né, elas eclodiram muito, mas tipo assim, explodiu revolta. Todo lugar tinha revolta contra o padre. Tadinho do padre, gente, é só um padre. E tipo assim, ele tão impopular, desistiu. E em 1837, ele desiste e ele se renuncia. E quem entra no lugar é o Araújo Lima. Bom, gente, vale lembrar também que nesse ato de 1834, eu ia falar, eu esqueci. Gente, quem apoiasse ele, bom, enfim, 1834 foi a morte de Dom Pedro, não foi? Foi a morte de Dom Pedro, o ano da morte de Dom Pedro. E aí, aconteceu que o Restauradores morreu, todo esse grupo aqui morreu. E aí, apareceram os regressistas e os progressistas. Progressistas vem de progresso e regressistas vem de regresso. Então, quem apoiava o ato adicional de 1834 era progressista, porque queria um progresso para o país, né? Lembra disso? Progressista e regressista. E quem não apoiava o ato adicional era regressista. Enfim, só para vocês lembrarem disso. Agora, agora na regência una de Araújo Lima, regência una de Araújo Lima, ele foi regressista, porque ele vendo tantas revoltas, ele falou assim, chega, eu vou diminuir a autonomia nas províncias. E ele diminuiu a autonomia nas províncias. E aí, diminuiu a autonomia nas províncias. E o período que ele governou, né, de 1837 até 1840, foi o período conhecido como regresso, né? Um período de regresso no Brasil, porque tirou a autonomia das províncias e ficou mais governo, ele teve mais poder, o Araújo Lima. Bom, gente, e todo mundo, os brasileiros, assim como eles estão hoje, eles estão cheios, né, da política. E nessa época também, você viu que teve muita revolta. Todo mundo ficou trocando os partidos. O que era partido português, que era simples, só partido português, partido brasileiro. Só dois, gente, é muito simples. Aí virou partido restaurador, liberal exaltado, liberal moderado. Aí depois virou progressista e regressista, né? Vou até escrever aqui. Progressista e
eles estão indignados, eles falam assim, eles estabelecem um golpe da maioridade. Se escreve junto, maioridade. Gente, o golpe da maioridade, ele foi assim, eles ficaram com muita saudade de um imperador. Eles ficaram com saudade de um imperador. E o que eles fizeram? Eles falaram assim, aí Dom Pedro nessa época, ele estava com 14 anos. E ele falou assim, gente, Dom Pedro I tem que ser o governador do Brasil, a gente precisa que ele seja o governador do Brasil. Aí o que eles fizeram? Colocaram Dom Pedro como governador do Brasil, com golpe da maioridade. Ou seja, Dom Pedro com 14 anos foi colocado como uma pessoa de maioridade, para que ele pudesse governar. Isso foi o golpe da maioridade. E aí acaba o período regencial, quando Dom Pedro vira um imperador do Brasil, que aí é o segundo império, porque é o segundo imperador do Brasil. Porque tá dando tudo certo. Tá passando carro, né? Tá tendo um carro de som ali atrás. Acho que provavelmente vocês estão escutando a voz. Nossa, tá tudo... Enfim, tá tudo dando certo hoje. Bom, o segundo império, ele inicia quando Dom Pedro II, com 14 anos, ele começa a governar o Brasil. Vocês estão escutando isso? Que raiva! Tá bom, enfim. O segundo império acontece quando Dom Pedro II tá no Brasil e ele governa por 49 anos. 49 anos. Gente, o segundo império foi muito bom pro Brasil, porque a gente vai ver que ele incentivou a abolição da escravidão e também incentivou criação de empresas no Brasil, para que tenha um crescimento interno. Não vai ter música de capoeira de novo. Gente, aí o segundo império é o seguinte. Na época, o Brasil estava dividido em dois partidos. O conservador, que assim como antes, né, que a gente viu antes, queria que o rei tivesse um alto poder político, assim, um rei muito forte, que tivesse mandado... Eu esqueci a palavra. Eu não consigo achar. Enfim, alto poder político nas mãos dos reis, na mão do rei, nossa, dos reis, e o liberal, que queria um baixo poder político na mão do rei, ou do imperador, né? Bom, gente, e aí, Dom Pedro II, todo mundo pensando que ele seria, nossa, um menino de 14 anos, né? Tipo assim, todo mundo teve algumas pessoas que pensou que ia governar o Brasil por meio dele, né? Só que não, Dom Pedro II, desde o início, ele foi o cara. E aí, porque ele sempre foi muito preparado, desde pequeno, realmente. Ele era uma pessoa muito, muito estudada, que foi realmente preparado, tipo assim, igual o pai dele. O pai dele era um cara que era tudo, fazer o que quisesse. E aí, tipo assim, começou a ter muita revolta, né, no governo dele, do pai dele. E o pai dele fazia o que quisesse, e aí todo mundo começou a odiar o pai dele, porque não teve uma preparação. Agora ele, meu menino, ele teve muita preparação. Ou se teve preparação para ser um rei, né, um imperador. E, bom, ele continua com o poder moderador. E Dom Pedro II se baseando... Nossa, gente, tô com raiva, vai passar um negócio aqui agora, ó. Enfim, Dom Pedro se baseando na Inglaterra com o parlamentarismo, ele cria no Brasil o parlamentarismo às avessas. Eu vou esperar esse negócio passar, porque eu tô muito raiva, tô ficando raiva. Ah, mas como que funciona esse parlamentarismo às avessas? Bom, é que assim, Dom Pedro se baseou mesmo, no parlamentarismo inglês. Que era assim, tinha o parlamento, ele escolhia um representante que seria o poder, que seria o primeiro-ministro, né? Viu que foi de baixo para cima. Parlamento, primeiro-ministro. Bom, e aqui, né, no Brasil vai ser assim, totalmente contrário. O rei, o parlamento aqui embaixo, ele escolhe 3 pessoas. Aí o rei, que tá lá de cima, vai pegar uma delas e vai colocar como primeiro-ministro. Não, vou colocar esse dedo aqui. Aí esse dedo aqui vai ser o primeiro-ministro. Aí o rei, ele aprova ou não o primeiro-ministro. Então cabe ao rei, tipo assim, escolher. Eu também não entendo, porque assim, se o rei manda em tudo, pra que altos poder? Igual no primeiro império. O Dom Pedro I mandava em tudo, mas se ele mandava em tudo, por que ter outros poderes, né? Então, não adianta nada, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode tirar o parlamento, ele pode tirar os primeiros-ministros, ele pode fazer o que ele quiser, então não adianta nada esse parlamento. Enfim, na minha concepção é assim, não adianta nada a criação dele, sendo que não vai funcionar pra nada. Enfim, o parlamento às avessas é assim,
Bom, como a gente já viu, é assim que acontece. Bom, e também falando sobre o Segundo Império, acontece que teve meio que uma rixa entre Brasil e Espanha. Não, Espanha não, Inglaterra, de novo. Inglaterra. Acontece assim, uns franceses, uns ingleses, eles vão pro porto, para alguns portos do Brasil, e começam a fazer muita coisa, né? Muita coisa errada. E aí o Brasil prende esses ingleses, não é francês. Eles prendem esses ingleses, e aí começa a ter uma revolta na Inglaterra contra o Brasil. Que eles, nossa, você tá achando o quê pra prender esses caras? Aí, tipo assim, aí o Brasil ficou, nossa, mas foram vocês que fizeram coisa errada aqui no meu país. Aí, bom, acontece que o Brasil, ele levou, por causa que ele prendeu os ingleses, né, a Inglaterra, tipo assim, tudo ficou assim, o Brasil levou essa questão a um negócio exterior, né, a um negócio além, entre os países, pra julgar quem estava certo na situação. E a Inglaterra ficou como errada, tipo assim, Inglaterra, você tem que pedir desculpa, né? Não vou pedir desculpa não, vou parar de falar com vocês. Sabe o que a Inglaterra fez? Cortou as relações com o Brasil. Ela parou de comercializar, parou de falar com o Brasil, né, digamos assim, por muito, muito tempo. Bom, e aí, a gente lembra que no Brasil, lá na época que a família real estava aqui no Brasil ainda, eles criaram uma lei, nossa, enfim, e essa lei dizia assim, que todos os produtos ingleses viriam ao Brasil com preço muito barato, muito barato mesmo. Aí o que aconteceu? Com eles parando de falar com a Inglaterra, né, o Brasil, aproveitando isso, fez assim, colocou imposto sobre os produtos ingleses. E tipo assim, os produtos ingleses começaram a ficar muito mais caros no Brasil. Aí tipo assim, as pessoas pararam de comprar produtos ingleses, porque o produto inglês, ele era bom e era barato. Então todo mundo comprava produto inglês e ninguém comprava produto brasileiro mesmo. E aí isso fez com que parassem de comprar do produto inglês e começassem a comprar mais do produto brasileiro. Então incentivou o comércio interno brasileiro. Essa coisa que eu acabei de falar, né, para aumentar os produtos ingleses, né, no Brasil, aumentar o valor deles, foi conhecido como a tarifa Alves Branco. Ela foi com o intuito inicial de, tipo assim, de ganhar imposto, né? Porque, tipo assim, para as pessoas comprarem coisa mais cara e eles iam ganhar mais imposto. O governo brasileiro, no caso. Porque eles aumentaram o valor do produto inglês para eles ganharem dinheiro. E aí, tipo assim, isso acabou que gerou também um crescimento muito maior também nas empresas brasileiras. E também isso foi muito bom. Bom, falando sobre a Inglaterra também, ela elaborou uma lei chamada Lei Bill Aberdeen. Enfim, gente. E aí depois disso, a Lei Bill Aberdeen, ela faz o seguinte... Oh, o caminhão passando. Enfim, a Lei Bill Aberdeen... A Lei Bill Aberdeen fazia assim... como a Inglaterra ela tinha abolido já a escravatura, ela começou a incentivar outros países a também abolir a escravatura, né? E aí o que ela fez? A Lei Bill Aberdeen fez com que a Inglaterra tivesse o direito, e todo o direito de, se ela vê algum navio negreiro, ela pode destruir o navio negreiro, ela pode confiscar o navio negreiro, né? Porque ela queria acabar com a escravidão. Então, os navios negreiros eram quem exportavam os negros, né? A Inglaterra tinha todo o direito, de acordo com essa lei, de fazer o que quisesse com esses navios, né? Que no caso, para não ter a escravidão. E aí depois, em 1850, ocorre a Lei Eusébio de Queiroz no Brasil, que é exatamente a mesma coisa da Lei Bill Aberdeen. É porque assim, como o Brasil, o Dom Pedro II, né, ele queria... bom, gente, vou pegar um negócio. Tô cansado, vou pegar um banquinho aqui. O Dom Pedro II, ele queria falar pra Inglaterra: não, Inglaterra, eu tô aqui, tá? Eu tô obedecendo você. Pra falar, tipo assim, pra ter um aliado, né? Só que,
Aí ele elaborou a Lei Eusébio de Queiroz, que fazia com que a mesma coisa, só que a lei foi muito mais rígida que a Lei Bill-Obertin. Ela fazia com que ela aboliu, ela tirou o tráfico negreiro. Então não ia chegar mais escravos no Brasil, ia ter somente os escravos aqui mesmo da terra do Brasil. Isso, o preço do escravo foi lá em cima, aumentou muito o preço do escravo por causa disso. Só que o Dom Pedro II, falando que ele ia ajudar a Inglaterra, né, com a elite escrava, não, acabando com o tráfico negreiro, ele falou para as elites brasileiras, né, porque a elite brasileira, não, o Brasil inteiro, no nível inteiro mesmo, dependia totalmente da escravidão, porque era a maior mão de obra. E o que ele fez? Ele falou para a elite, a escravidão vai acabar, mas eu vou estender ela ao máximo possível, porque eu quero agradar a Inglaterra, mas eu também quero agradar vocês. Então, a escravidão vai durar muito tempo no Brasil. Muito tempo assim, vai durar o máximo que eu conseguir durar. E aí, os escravos começaram a ficar mais caros, né? E aí, começou a ter uma maior valorização da mão de obra salariada. Que Dom Pedro, ou seja, tipo assim, muitos imigrantes começaram a vir para o Brasil nessa época para ter mais condições de ter a sua terra e de ter também de trabalhar numa terra. Ter sua terra porque assim, às vezes um imigrante que era mais rico, né, ele comprava a terra das pessoas. Um imigrante ele vinha no Brasil e comprava uma terra, e às vezes o próprio fazendeiro do Brasil começava a ficar sem terra. E aí Dom Pedro, para valorizar os fazendeiros brasileiros, né, ele falou assim: gente, eu vou criar a lei de terras. A lei de terras foi o seguinte: toda a terra que você tivesse tinha que ser registrada no governo, porque se não fosse registrada, ela estaria à venda. E aí todo mundo começou a ter começou a registrar a sua terra, né, no Brasil, para ter a sua terra, né. E aí foi também incentivada a imigração, né, de pessoas de outros países para cá, para o Brasil, para trabalhar nessas próprias fazendas, né? Porque como a mão de obra escrava estava quase, né, indo embora, tipo assim, estava quase extinta, a mão de obra escrava estava quase extinta, tinha que haver mão de obra, né? De algum jeito tinha que vir alguma mão de obra de algum lugar. E ele veio de outros países, como Itália e Alemanha, que foram, tipo assim, os principais, né, nessa época. Bom, e a gente também, no segundo reinado, algumas leis, como Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e a própria abolição da escravatura, em 1888, foram leis para abolir a escravidão, só que de pouco a pouco. Lembra que eu falei que ia durar o máximo possível? Então, foi de pouco a pouco. Lei do Ventre Livre, ela valorizava, tipo assim, os bebês que nasciam agora seriam livres. Lei dos Sexagenários, pessoas acima de 60 anos que eram escravas agora seriam livres. Bom, e a própria abolição, né, que enfim. E aí nessa época também, o plantio de café foi o ciclo do café, né, digamos assim, foi o que girou a economia brasileira, foi o que dominou na economia brasileira. O plantio de café dominou muito no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, só que, tipo assim, ao leste e também no encontro entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? No caso, hoje é assim, mas naquela época não era assim. Bom, e aí o segundo reinado, ele acabou por causa que Dom Pedro II começou a ter muitas e muitas desavenças com grupos políticos. Não, com grupos sociais mesmo, como os militares, que por causa de uma guerra chamada Guerra do Paraguai. Vocês podem pesquisar aí depois, mas só para vocês entenderem mesmo, foi uma guerra que gerou muito gasto do Brasil. O Brasil começou a gastar muito, muitas pessoas morreram com essa Guerra do Paraguai. E aí os militares também começaram a ficar bravos por causa disso contra o governo de Dom Pedro II. Porque também eles não poderiam, às vezes, se pronunciar como é que é o nome? Eu esqueci. Na mídia, porque só poderia se manifestar com permissão de alguém maior. Mas isso também não é tão importante assim, se manifestar. Bom, e também
aconteceu, né, acabou o segundo reinado, acabou, por causa também da desavença com o grupo religioso, né, dos católicos, porque uma vez Dom Pedro II mandou prender alguns padres, não tem papa, só um papa que existe. E aí ele começou a prender os padres porque eles fizeram uma punição contra os grupos maçônicos. E os grupos maçônicos assim, Dom Pedro, você não vai fazer nada não? Aí Dom Pedro, vou fazer sim. Aí ele falou assim, ô padre, você tira essa punição aí, por favor. Ele, não vou tirar não, Dom Pedro. Ele, então vocês padres, vocês vão ficar presos. Aí ele prendeu alguns padres, o que gerou muita desavença. Mas depois ele soltou, né? Só que aí já tinha o que era feito, já foi feito. E aí também foi desavença com a própria elite. Porque, como eu falei, ele fez muitas medidas que eram contra a elite. Ou seja, tipo assim, todo mundo começou a ir contra o Dom Pedro. E aí, em 1839, foi elaborada a República, que foi por um golpe militar. E aí acaba o segundo reinado. Gente, acho que esse vídeo ficou muito grande, me desculpa. Acontece. Se você está contente, dá um sorriso. Se você está contente, dá um sorriso. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dá um sorriso.